nós olhamos para a igreja, nós temos todo tipo de pessoa, com todo tipo de pensamento ou idealização da igreja. Mas hoje eu quero trazer 4 verdades sobre a igreja, porque Jesus disse que a verdade liberta. Jesus disse, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então a verdade liberta. O que nos aprisiona é a mentira. A mentira sempre nos aprisiona, mas a verdade nos liberta. E a primeira verdade que eu quero trazer é que a igreja não é um cruzeiro, é um navio de guerra. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: a igreja não é um cruzeiro, é um navio de guerra. Sabe, muitas vezes nós pensamos que, eu já ouvi isso várias vezes, já ouvi de pessoas aqui nesta igreja, não talvez pessoas que estejam aqui, mas eu já ouvi pessoas dizendo: tem alguma coisa de errada com a liderança da nossa igreja, porque aquele irmão caiu em pecado, porque o outro está em adultério, porque o outro está fofocando, porque a divisão na igreja, essa igreja deve estar em grande pecado, eu não sei o que está acontecendo. Espere um minuto, a igreja não é um cruzeiro. Um cruzeiro é um lugar onde nós temos uma jacuzzi, uma piscina, né, piscina com águas quentes, hidromassagem, nós temos uma grande piscina, nós temos um serviço de restaurante, temos uma orquestra, uma banda para tocar para nós, sabe, nós temos uma linda paisagem, e nós ficamos ali naquele cruzeiro, e é tão gostoso, estamos ali naquela suíte presidencial, ali naquele cruzeiro. Mas a igreja não é um cruzeiro, a igreja não é um navio de cruzeiro, a igreja é um navio de guerra. E esse grande navio que somos esse navio está adentrando os mares do inimigo, e nós estamos indo lá, e esse navio de guerra também é um navio de resgate. Nós estamos resgatando vidas, almas, e às vezes o inimigo lança um míssil Tomahawk, não que o nosso inimigo seja americano, né? Mas o inimigo lá, no certo sentido, lança um míssil Tomahawk, e nós temos que nos desviar, nós temos que lançar ali o contra-ataque, nós temos que lançar as defesas, o navio, ele tem que fazer manobras bruscas às vezes. Não tem nada de errado, é que nós não estamos num cruzeiro. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a igreja não é um cruzeiro, é um navio de guerra. Sabe, navio de guerra tem bomba estourando em cima dele, tem minas marítimas. Nós estamos adentrando o terreno do inimigo para resgatar vidas. Nós idealizamos uma igreja, a igreja boa é aquela igreja que não tem nenhum problema. Só que não existe essa igreja, só existem nos sonhos surreais de alguns, uma igreja em que não haja conflitos, liderado por um pastor super-homem, um pastor que anda sempre na unção, que é mais poderoso do que Benny Hinn, que é quase um querubim ungido de Deus, lembrando que o querubim ungido caiu. Não sei se eu queria ser liderado por um querubim, porque foi um querubim ungido que caiu, diz a Bíblia. A Bíblia fala, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia nos relata uma história muito poderosa, sobre uma igreja poderosa, a igreja em Jerusalém. Nós temos que entender que a igreja em Jerusalém foi a igreja mais poderosa da face dessa terra. Dizem os historiadores que a igreja em Jerusalém chegou a ter 200.000 pessoas, 200.000 membros. Essa igreja era muito poderosa porque ela, além de Jerusalém ser o epicentro da vida espiritual do mundo naquela época, foi ali que o Messias foi crucificado. Também aquela igreja era liderada por um super pastor. O nome dele era Tiago o Justo.
E ele era chamado Tiago o justo por causa da sua vida justa, dedicada a Deus. Dizem os eruditos que os joelhos de Tiago, o justo, eram joelhos calejados de tanto orar. Ele passava muito tempo orando. Naquela cidade, também naquela igreja em Jerusalém, aconteceu o primeiro concílio, primeira grande reunião mundial para resolver o problema que nasceu lá em Antioquia. Mas isso é uma longa história, não quero entrar nisso. Mas ali havia Tiago, o justo, o homem dos joelhos calejados de tanto orar, um super pastor. Havia ali Pedro. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Sabe, a Bíblia não diz em nenhum lugar que a sombra de Jesus curou alguém. Mas a sombra de Pedro curava. Pedro era um dos grandes pilares daquela igreja. Havia ali também João, o discípulo amado. Ele fazia parte, ele era ele estava na equipe pastoral dessa mega e super igreja e poderosa igreja de Jerusalém. Nós poderíamos esperar que essa igreja fosse um grande cruzeiro. Puxa, vai tudo bem, porque nós temos um pastor com os joelhos calejados, de tanto orar por nós. Nós temos aqui um homem, um pastor tão poderoso, que até a sombra dele cura os enfermos. Ele já ressuscitou mortos. Nós temos aqui João, um discípulo amado. Nós temos aqui pessoas que caminharam com Jesus. Mas a Bíblia diz que houve um problema muito sério ali, naquela igreja, num culto, um culto como este. Só que o culto naquela época era realizado no pátio do templo. Eles não podiam construir um prédio. Não era permitido. Então vamos ler o texto. Atos capítulo 5, verso 1 em diante. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que a palavra também aparece aqui? É porque se lermos o capítulo anterior, o final do capítulo anterior, nós vamos ler que um homem chamado José, que depois recebeu o apelido de Barnabé, ele também vendeu uma propriedade, junto com outros também, outras pessoas da igreja fizeram a mesma coisa, e trouxeram como oferta e colocaram aos pés dos pastores, Pedro, Tiago, João. Pedro estava liderando este culto, nesse dia. Então ele colocou o dinheiro ali aos pés para ser dividido entre os pobres. Isso não é comunismo, isso é comunidade. Senso de comunidade. Mas aí esse homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então está num culto público e Ananias chega na hora da oferta, colocar aqui, pastor, a oferta para dar aos pobres, para assistência social aqui na Paz Jerusalém. Brincadeira, né? Não chamava Paz Jerusalém, na igreja de Jerusalém. E o apóstolo Pedro tem essa conversa. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Agora imagine essa cena. Nós estamos num culto como esse, o pastor, acabei de dar uma mensagem sobre oferta. Então o pastor está pregando sobre a oferta, chega um irmão, tem uma conversa aqui comigo, ele chega aqui, tem uma conversa comigo, tudo bem, irmão, tudo bem. Aí eu falo umas coisas para ele, ele cai morto aqui. O que você acharia? Mas a coisa piora. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Então fizeram o enterro do Ananias. Chamaram o agente funerário, já fazia parte da igreja, ele já tinha um caixão que estava de reserva talvez no seu carro funerário, eu não sei. Mas levaram o corpo e sepultaram o corpo de Ananias. E o culto continuou. Cerca de 3 horas mais tarde, parece que o culto era um pouco longo desse dia. E vocês ainda acham que eu demoro para pregar.
mas parece que Pedro demorava mais que eu. Cerca de 3 horas mais tarde, Pedro ainda estava pregando, aparentemente. Entrou a mulher de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Num culto só, 2 pessoas caíram mortas, Jafenatos. O que você acha? É um culto um pouco pesado. Está muito pesado esse culto. Não. Pastor Tiago, eu estou saindo da igreja. Eu não aguento mais ver pessoas morrendo na hora da oferta. Sabe, a pessoa vem ajudar na assistência social e 2 pessoas já morrem no mesmo culto. Eu estou escandalizado com essa igreja. Tem que ter alguma coisa errada com essa igreja. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. Parece que o irmão que trabalhava na funerária ganhou um dinheiro extra naquele dia, infelizmente. Mas sabe, essa é uma prova que a Bíblia não foi manipulada por homens, mas que é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia fosse manipulada por homens para criar uma religião perfeita, ou para demonstrar que a nossa religião, entre aspas, é uma religião perfeita, sabe, os apóstolos, ou o escritor do livro de Atos, que provavelmente foi Lucas, tinha colocado isso para debaixo do tapete. Não vou mencionar isso. Porque eu vou mencionar que isso aconteceu em um culto? Isso pega mal para a igreja. Mas sabe, a igreja não está aqui para colocar pecados embaixo do tapete. A igreja está aqui para ser um navio de guerra. Então Deus não coloca os erros dos homens debaixo do tapete. Deus fala claramente que Noé se embriagou. Deus fala claramente que Caim matou Abel. Deus fala claramente que Moisés pecou porque se irou com o povo. Deus fala claramente que Eli não foi um bom líder, que os filhos de Samuel não eram bons judeus. Por quê? Porque Deus não coloca os erros dentro da igreja, dentro do seu povo, coloca embaixo do tapete. O que você acha? Se fosse hoje em dia, e um pastor e eu estivesse pregando aqui, 2 pessoas caíssem mortas na hora da oferta, que Deus o livre, vou até fazer o sinal da cruz. Talvez algumas pessoas sairiam da igreja. Pessoas diriam: esse pastor é sanguinário. Esse pastor tem um agouro, é agouro que chama, né? Tem um agouro, tem sei lá o que ele tem, deve ser um feiticeiro. Ele começa a pregar e pessoas começam a morrer. Pessoas saem da igreja e se tornam desigrejadas por muito menos que isso. E olha que essa igreja era liderada pelos melhores. Mas por que isso está aqui registrado no livro de Atos? O livro que relata a história da igreja original, primitiva para alguns, para mostrar que a igreja não é um cruzeiro, mas é um navio de guerra. Amém? Nós temos muitos problemas aqui, irmão. Você que está aqui pela primeira vez, deixa-me lhe dizer, nós temos muitos problemas nessa igreja, mas nós temos um Deus que está tratando esses problemas. Nós estamos melhorando a cada dia, nós estamos rumando para o céu. Aleluia! Ninguém é perfeito aqui. Sabe, o apóstolo Paulo, ele liderou uma igreja, ele fundou uma igreja, pelo menos ele acompanhou a igreja, ele era cobertura. Talvez ele não fundou essa igreja, quero dizer, mas ele foi cobertura sobre essa igreja, a igreja em Corinto, na Grécia. E essa igreja, eu não gostaria de ser pastor dessa igreja, porque para mim, gente, eu supervisiono muitas igrejas, não muitas, mas um pouco mais que 25 igrejas com esta, Paz Castanhal. Mas eu
as igrejas têm problemas, todas as igrejas, esta e as outras 24 igrejas têm problemas. Às vezes eu tive que me deslocar e passar horas e horas e horas tratando um problema, tratando um pecado, tratando um problema em uma liderança, tratando um problema numa igreja, reunindo com pessoas, ouvindo. Mas eu nunca vi, nas nossas 24 igrejas, e nesses 25 anos seguindo a Jesus, eu nunca vi uma igreja tão bagunçada como a igreja em Corinto, nunca vi. Eu não gostaria de ser cobertura dessa igreja. Veja, o apóstolo Paulo, ele era a cobertura dessa igreja, mas o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, justamente para corrigir os pecados e os problemas daquela igreja, porque era uma igreja que estava repleta de problemas. O primeiro problema, em 1 Coríntios 1:11, o apóstolo Paulo escreve assim, 1 Coríntios 1:11, o apóstolo Paulo escreve assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Então havia divisões. Sabe, algumas pessoas dizem, mas eu não suporto estar nessa igreja, pastor, tem divisões aqui. Bem, havia divisões em Corinto, uma igreja supervisionada pelo apóstolo Paulo. E talvez alguém possa dizer, mas por que o pastor dessa igreja não faz alguma coisa a respeito das divisões da igreja? Bem, o apóstolo Paulo estava fazendo, ele estava corrigindo, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava admoestando, ele estava exortando, ele estava direcionando, ele estava guiando, ele estava orientando, ele estava aconselhando, ele estava pregando a palavra, escrevendo uma carta. Alguns daquela igreja tinham preferência de pregadores. Uns diziam assim, eu prefiro a pregação do Apolo. Apolo era um mestre da palavra. Então alguns diziam, eu prefiro a pregação do Apolo. Sabe, o Apolo é poderoso na palavra. Sabe, quando o Apolo, quem vai pregar? Quem está na escala para pregar hoje? É o Apolo? Rapaz, hoje eu vou chegar cedo. Eu vou chegar antes do louvor, porque eu quero ouvir a palavra do Apolo. Eu sou fã de carteirinha do Apolo. Aí o outro dizia assim, não, mas eu prefiro Cefas, eu prefiro Pedro, eu gosto da pregação de Pedro, sabe, o Pedro eu sei que ele é um semi-analfabeto, não é nem semi-analfabeto, é semi-analfabeto, mas ele é o cara cuja sombra cura as pessoas, sabe, esse homem poderoso, esse homem que andou por sobre as águas, sabe, eu ressuscitou mortos, eu gosto de Pedro, da pregação de Pedro. Outros diziam, rapaz, você é maluco, eu não gosto nem de Apolo, nem de Pedro, eu gosto do apóstolo Paulo, homem que era fariseu, separado exclusivamente para Deus, um grande teólogo, um filósofo, um poliglota, um cara que é super inteligente, que domina a palavra, sabe, um homem que é bom de oratória, que domina a homilética, que domina a hermenêutica, um homem que conhece em profunda a palavra de Deus. Eu sou fã do apóstolo Paulo, rapaz. A outro dizia assim, rapaz, eu não sei de ninguém, eu estou aqui para servir a Deus. Aí acabava a conversa, porque passando de Deus não tem mais ninguém. Mas havia divisão naquela igreja. 1 Coríntios 5:11, o apóstolo Paulo fala de outro problema. 1 Coríntios 5:1 diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Alguém estava dormindo com a madrasta dele. Isso é uma imoralidade muito grande, mas estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E sabe, o apóstolo Paulo não passou a mão em cima e disse, não, nós vamos camuflar. Não, ele estava tratando. Nem por isso o apóstolo Paulo, se você lê os elogios que o apóstolo Paulo faz a essa igreja, no início da carta, ele diz, irmãos, vocês têm todos os dons, vocês são cheios do Espírito Santo, vocês têm isso, vocês são escolhidos, vocês são isso e aquilo outro. O apóstolo Paulo de jeito nenhum diz, essa é uma péssima igreja, eu estou envergonhado de vocês. Não, o apóstolo Paulo reconhecia que a igreja não era um cruzeiro, mas que a igreja era um navio de guerra, e a igreja em Corinto estava sendo atacada, com todo tipo de bombas e torpedos e minas marítimas. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo escreve, mas em vez disso,
Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O apóstolo Paulo diz: olha, um irmão estava processando outro irmão, levando para o tribunal, em vez de resolverem as coisas entre si, conversando. E o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, ele escreve isso lá, na carta aos Coríntios, ele diz: irmãos, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Que nós vamos julgar o mundo? Ora, se vamos julgar o mundo e os anjos, será que somos incapazes de julgar as coisas mínimas aqui da terra? E o apóstolo Paulo pergunta: será que não há nenhum sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Vocês precisem levar os seus problemas para serem resolvidos diante de um juiz que não conhece a palavra? 1 Coríntios 11, 20 a 21, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Ele diz assim, e nós precisamos entender algo sobre a ceia naquela época. Sabe, naquela época, a ceia não era feita não era o kit da ceia que comprava pela internet, como hoje em dia nós temos. Sabe aquele copinho bonitinho com o slogan Paz Corinto? Não era assim. Não tinha uma bolachinha, um biscoitinho lá dentro. Não, era um banquete. Sabe, as pessoas faziam uma grande festa, colocavam uma grande mesa, e era vinho. Não era suco de uva, porque não existia diferença entre suco de uva e vinho, era vinho mesmo. Ele tinha pouca fermentação, pouco teor de álcool, mas se você tomasse um pouco mais, você ia ficar um pouco mais alegre. Você já viu um crente alegre? Pelo vinho não, mas aqui nessa igreja vinha. Muitas pessoas vinham, porque diz assim, o apóstolo Paulo escreveu: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Então, quando o pastor dizia: irmãos, podem chegar, nós vamos orar, amém. Quando o pastor orava pela ceia, dizia amém, tinha uns irmãos que eram os devoradores. Então o irmão na ceia, ele tomava tanto vinho que ele já ficava meio tonto. Já pensou? Que bagunça é essa? Mas sabe, isso está na Bíblia para mostrar que a igreja não é um cruzeiro, não é essa visão romantizada que nós temos, que a igreja não pode haver um problema. Não pode haver, não tem que ter fofoqueiro na igreja. Pois vai ter, irmãos, a não ser que a igreja seja só você, e você não pode fofocar de você mesmo. Mas na igreja vai ter gente muito boa, mas vai ter fofoqueiro, vai ter pessoa dando mau testemunho, porque nós estamos num navio de guerra. Agora, segunda coisa, para a gente continuar aqui, antes que dê meia-noite. Segunda coisa, não estamos em um passeio, estamos em uma missão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: nós não estamos em um passeio, nós estamos em uma missão. E qual é a nossa missão? A missão que nos foi dada por Jesus. Antes de Jesus subir aos céus, em Mateus 28, ele disse: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Então Jesus não disse fiquem, ele disse vão e façam discípulos. Jesus disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Sabe, nós, a Paz Castanhal, nós não podemos ficar girando, correndo em círculos. Nós não podemos ficar correndo no deserto em círculos. Nós temos que avançar. Nós temos 200 mil pessoas, um pouco menos, porque algumas estão em outras igrejas, mas nós temos pelo menos 100 mil ou 150 mil pessoas para serem alcançadas em Castanhal. Nós temos muita gente para alcançarmos, muita igreja, muita obra de Deus para fazer. Nós precisamos de muitos líderes de célula, muitos discipuladores, muitos pastores, muitos obreiros, muitos voluntários, muitos irmãos poderosos que vão testemunhar a palavra de Cristo, amém?
Precisamos de muitos. Nós estamos em uma missão. Terceira coisa, terceira verdade sobre a igreja é um hospital. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a igreja é um hospital. Às vezes você olha para as pessoas ao seu redor e você diz: puxa, esse irmão é doente, esse irmão é infantil, esse irmão aqui está na imoralidade, o outro é fofoqueiro, o outro vive na maledicência, o outro aqui sofre de problemas espirituais, o outro está oprimido. Mas sabe, a igreja é um hospital. Acusaram Jesus porque ele se sentava com os pecadores. Ele estava na casa de Zaqueu, sentado à mesa, e acusaram Jesus, e disseram para os discípulos: o mestre de vocês é companheiro de pecadores. E Jesus disse: os sãos. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, Marcos 2,17: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Você sabe que Jesus nunca criticou as prostitutas, os homossexuais. Jesus não fez nada, ele pregou a palavra. Ele era a luz do mundo, ele pregou a palavra. Ele chamou, ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês quiserem uma mudança de vida, se vocês quiserem servir a Deus, se vocês quiserem servir a luz, eu estou aqui, eu estou pregando a palavra. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer mudança pode vir, eu vou ajudar. Aquele que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa se é homossexual, não importa se é prostituta, não importa se é um imoral, se é um criminoso, se é um assassino. Se quer mudança, Jesus é o pregador da verdade. Deixe a palavra de Deus agir. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Deixa o povo vir ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação, para a restauração, para a libertação de todo aquele que crê. É isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16. Ele disse: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a restauração, para a cura, para a libertação de todo aquele que crê. Deixe os homossexuais virem, ouvirem a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus transformar a vida das pessoas. Vamos pregar o evangelho a todos e deixem a mudança com Deus. É isso que eu tenho a dizer. A igreja é um hospital. É por isso que a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve: porque aquele que começou, veja essa palavra, é chave, aquele que começou uma boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tenha calma, Deus ainda está trabalhando na sua vida. Aleluia. Diga para ela: tenha calma, você é uma obra ainda inacabada. Deus ainda não terminou a pintura da sua vida. Deus ainda não terminou a escultura que é você. Deus ainda não concluiu a obra de arte que é a sua vida, que é você. Aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos que entender que a igreja, ela tem um Deus infalível, mas ela é feita por pessoas falíveis, pessoas falhas, pessoas incompletas, pessoas que ainda não foram terminadas, que ainda estão sendo aperfeiçoadas a cada dia. Talvez a pessoa que esteja ao seu lado esteja doente. O pastor Eber escreveu um livro chamado O Resgate do Soldado, não Ryan, não é o resgate do soldado Ryan, é o resgate do soldado, resgatando o soldado ferido. E o pastor Eber escreve nesse livro que a igreja é o único exército que, em vez de resgatar o soldado ferido, nós atiramos no soldado ferido, nós damos um tiro nele. Nós falamos: esse irmão caiu, que horrível, irmão, o que você fez? Irmão, você viu o que aquele irmão fez?
Que coisa errada, que pecado mais feio que ele cometeu, não é, irmão? É mesmo. Aí chega o outro e diz: é mesmo, irmão. Tenha vergonha na sua cara, irmão. Como é que você peca assim? E nós damos um tiro. Nós não queremos pessoas doentes aqui não. Pá! Executamos o irmão. A igreja é um hospital, é um centro de tratamento. As pessoas estão sendo tratadas. Eu estou sendo tratado. Eu estou há 25 anos servindo a Deus, e ainda hoje Deus está modelando essa obra-prima que é o Francinaldo. Vocês podem ver que a minha autoestima está bem, está em dia, né? Amém? Importante isso, né? Deus ainda está modelando você. Deus ainda, mulher, está trabalhando na vida do teu marido. Deus ainda está trabalhando na vida do teu filho. Ele ainda não completou a obra nele. Tenha paciência, dê tempo para o Espírito Santo terminar a obra em você e nas pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos um Deus infalível, mas nós somos pessoas falíveis.